Que bom te ver aqui de novo, aluno do segundo ano do ensino médio. Eu sou Eleonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo eu vou continuar resolvendo o volume 4, semana 1, do Programa de Estudo Tutorado de Matemática. A gente já resolveu a primeira parte, que falava sobre o termo geral de uma progressão aritmética, de uma PA. Essa segunda parte traz questões que falam sobre as somas dos termos de uma progressão aritmética. Eu acho essa segunda parte muito importante, fundamental que você estude esse assunto. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva também no meu canal e não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais. A gente tem preparado muito material bacana para você. Eu vou começar logo depois da vinheta. Bons estudos! Atividade 6. Determine a soma dos 11 primeiros termos de uma PA. 5, 8, e aí ele já não fala mais nada sobre a PA. Esses exercícios que pedem a soma é muito interessante. Eles são muito interessantes. Porque, a gente precisa do A1, do AN, N vezes 2. Eu vou deixar aqui nos comentários desse vídeo o link para vocês verem de onde vem essa fórmula. É super interessante, é uma história de um gênio mesmo, é facinho de entender e é bem legal. Então, vou deixar aqui na descrição para você ver de onde que vem essa fórmula. E é ela que a gente vai usar. E ela é muito comum porque para usar a fórmula da soma, eu preciso usar a fórmula do termo geral. Por que que então é muito cobrada a fórmula da soma? Porque ele consegue cobrar as duas fórmulas em uma só. Ele consegue cobrar a fórmula do termo geral, a fórmula da soma em um único exercício. Então, super te aconselho a decorar ela mesmo. Assista o vídeo para você entender, para ficar mais simples para você, mas decore a fórmula que você vai precisar. Qual que é a ideia aqui? Aqui é uma PA em que o A1 é 1. A razão, vai ser 8 menos 5. Opa, o A1 é 5, desculpa a minha distração. A razão vai ser 8 menos 5, 8 menos 5, 3. Ele quer a soma dos 11 primeiros termos. Para eu usar, vou fazer o N igual a 11. Eu vou precisar do A11. Então, eu já calculo, quando ele pede a soma, eu já calculo a fórmula do termo geral direto, o A11. Vamos calcular primeiro. Para calcular o A11, eu preciso da fórmula do termo geral. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Já tem o seu resuminho aqui com as formulinhas de PA. Tá? O A11, então, vai ser o A1, 11 menos 1, 10 vezes a razão. O A11 é igual a 1, que é 5, mais 10 vezes 3. 5. 10 vezes 3, 30. Multiplicações primeiro, não esqueça. 35. E agora a gente vai calcular a soma. Eu quero a soma dos 11, Então, vai ser o A1 mais o A11 vezes 11 dividido por 2. O A1, então, vai ser 35. Opa, o A1 é 5. O A11, 35, que foi o que a gente calculou, vezes 11 dividido por 2. Então, quando a gente fez isso, 5 mais 35, 40, vezes 11 dividido por 2. 40 dividido por 2, 20. 2 vezes 11, 22. Acrescento zero aqui, 220. Então, essa vai ser a nossa ideia. Essa é a soma dos primeiros termos. Só para você entender o que significa isso. Esse 35 aqui é se você tivesse ido escrever, de 3 em 3, está aumentando 3. Então, 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 14. 14 mais 3, 17. E assim por diante. Quando você escrevesse 11 termos, o que ia ocupar o 11º lugar, o A11 aqui, ia ser o 35. Você consegue escrever isso.
O que é a soma? É você somar esses 11 termos. 5 mais 8 mais 11 mais 14 mais todo mundo até chegar no 35. Essa soma dá 220. Vamos seguindo aqui. Próximo pedida, a soma dos 9 primeiros termos. A PA, ó, o A1 é menos 5. Então, vou colocar menos 5. E a razão é sempre o termo menos o anterior. Ah, Eleonora, mas ele já tem menos, então fica com 2, tá? Então, ó, menos 10, menos com menos, mais 5. A razão é menos 5. Ele quer a soma dos 9 primeiros termos. Já vou colocar as duas formulinhas aqui. A1 mais n menos 1 vezes a razão. E Sn igual a 1 mais a n vezes n dividido por 2. Primeiro, a gente vai calcular termo geral. É o A9 que a gente vai precisar. É o A1 desconta 1. 8 vezes a razão. Ó, 9 menos 1, 8. Eu gosto de colocar direto. O A1 menos 5 mais 8 vezes menos 5. 8 vezes 5, 45. Cuidado que é negativo. Opa, 8 vezes 5, 40. E aí sim, menos 5 com menos 40, menos 45. Prof. distraído aqui. Agora eu quero a soma dos 9 termos. Vai ser o A1 mais o A9 vezes 9 dividido por 2. O A1 menos 5, o A9 menos 45 vezes 9 dividido por 2. Menos 5 com menos 45 dá menos 50, vezes 9 dividido por 2. Aqui eu sempre gosto de dividir primeiro. Dá 25 vezes 9. 25 vezes 9 dá 225. Não esquece o sinal. Então, a soma desses termos aí... Ah, Leonora, mas é uma PA decrescente. Sim, mas isso não altera em nada o uso das fórmulas. Letra C. A soma dos 6 primeiros termos, em que o A1 é menos 9 e a razão é 7. Ele quer a soma dos 6 primeiros. Então, eu vou ter que achar o A6 para poder achar a soma. Então, vai ficar, coloca a formulinha aqui para não esquecer, A1 mais n menos 1 vezes a razão. Esse é termo geral. A6 igual a 1, desconta 1, 5R. O A1 a gente sabe que é 9, mais 5 vezes 7. Multiplicações primeiro, não esqueça. 5 vezes 7, 35. 35 menos 9, 26. Então, o meu A6 é 26. É como se eu fosse escrevendo isso aqui, ó. Vê se não dá certinho. Vou fazer esse que é menorzinho. Menos 9 é o primeiro. A razão é 7, então soma 7. Menos 2, soma 7. 5, soma 7. 12, soma 7. 19, soma 7, 26. Olha como deu certinho. A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Quando é pequeno assim, até dá para fazer na mão. Só que ele quer a soma. Se você quiser fazer a soma aqui na mão, vai te dar um trabalhinho legal, ó. Por quê? Você vai ter que somar isso aqui. São 6 termos, não é impossível, mas dá um trabalhinho chatinho. Vou fazer pela fórmula e depois a gente soma. A1 mais A6 vezes 6, tudo isso dividido por 2. O A1 a gente já tem, o A6 é 26 vezes 6 dividido por 2. 26 menos 9 dá 17. O 6 com 2 dá para simplificar, já simplifica de uma vez. 17 vezes 3. 17 vezes 3 dá 51. Olha aqui que coisa linda, só de curiosidade para você se apaixonar pela matemática. Faz aqui para mim, ó. Primeiro com o último. Menos 9 mais 26 dá 17. Vem aqui agora, ó, descarta eles e vem na ordem. Segundo com o penúltimo. 9 com menos 2, 17. 5 com 12, 17. 3 vezes 17, 51. Assiste o vídeo para você entender isso. Bom, vou deixar aqui na descrição. E letra D. O número de termos de uma PA em que Sn é igual a 710, A1 é igual a 7 e a N é 64.
Aqui, ó, ele já deu direto o SN, então vamos usar essa fórmula. A1 mais AN vezes N dividido por 2. O SN, 710, o A1, 7, o AN, 64, vezes N, que a gente não sabe e é o que a gente quer saber, dividido por 2. Então, vai ficar, ó, 710 é igual a 7 mais 64. 7 mais 64 é 71 vezes N dividido por 2. Aqui, olha o que vai acontecer, ó. O 2 está dividindo. Ele tem que passar multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes 710 igual a 71 vezes N. O N está multiplicando, não faz a conta não, ó. O N está multiplicando, passa ele dividindo. Fica mais fácil. Vai ficar assim, ó. 2 vezes 710. O 71 estava multiplicando, passa dividindo. Porque aí eu vou conseguir simplificar aqui, ó. 2 vezes 10, 20. É isso que ele pediu, o número de termos. O número de termos aqui é 20. Vamos seguindo. Atividade 7. Um ciclista exercita-se 5 horas por dia, percorrendo 42 quilômetros na primeira hora, 38 na segunda, 34 na terceira e assim por diante. Nessas condições, quantos quilômetros percorrerá na quinta hora e terá percorrido no total? Quando ele fala esse quinta hora, ele está querendo o A5. Quando ele fala no total, ele está querendo a soma dos 5. Então, sempre ficar atento ao que ele está pedindo aqui para gente. Ah, olha aqui que eu tenho, ó, 42 na primeira hora, 38 na segunda, 34 na terceira. É uma PA, ó, tá caindo 4. Ah, Eleonora, isso aqui dá para fazer na mão, ó. Cheguei na quinta hora, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta hora. Pode fazer assim, não tem problema não, tá? E você ia chegar que o A5 é 26. Eu vou fazer na fórmula para você treinar. A1 igual a 42 e a razão é igual a menos 4. Eu quero o A5. O A5 é A1, diminui 1, 4R. 42 mais 4 vezes menos 4. 4 vezes 4, 16. 42 menos 16, 26. Chegamos. Ah, é importante, eu sempre falo que você ter essas sacadas, entender o que está acontecendo, às vezes é mais fácil, melhor do que usar a fórmula. Mas é importante que a gente entenda. Na letra B, ele está pedindo a soma dos 5 termos. Então, é isso que a gente vai calcular aqui, a soma dos 5 termos. Então, o S5 é igual a 1 mais A5 vezes 5 dividido por 2. Você pode estar pensando assim, agora eu não faço essa conta de jeito nenhum, já sei ali, vou somar 42 mais 30. Pode fazer, não tem problema nenhum. Aqui é mais rápido, mas não tem problema também não, se você esquecer. Vezes 5 dividido por 2. Ó, 42 mais 26 dá 68 vezes 5 dividido por 2. 68 dividido por 2, ó, dá 34. Então, essa vai ser a nossa ideia aqui. 34 vezes 5 é a metade ali e aumenta um zero, 170. Então, quanto que ele terá percorrido ao final de 5 horas? 170 quilômetros. Essa vai ser a ideia. E aqui, quantos quilômetros ele percorrerá na quinta hora? 26 quilômetros. Tá na dúvida? Soma na mão para você conferir. Bom? Atividade 8. Márcio quer treinar para disputar uma corrida. Ele programa correr 500 metros no primeiro dia e, a partir do segundo dia, correrá 250 metros a mais do que havia corrido no dia anterior. Cumprindo essa programação, quantos quilômetros no total ele terá percorrido em 30 dias? O que a gente vai fazer aqui? Ó? Ele vai correr 500 no primeiro e sempre 250 a mais no dia anterior. Então, no segundo dia, ó, 750, no terceiro, 1.000 e assim por diante. Ele vai fazer isso durante 30 dias. Então, esse é meu A1, A2, A3. Ele vai percorrer um tantão aqui
até a gente chegar no A30. Esse é o nosso objetivo. O que eu tenho? O A1 é 500, a razão é 250. Eu quero o A30, que é A1 mais 29 vezes a razão. Então, o A1 aqui é 500 mais 29 vezes 250. Eu já fiz essa continha aqui, vou me permitir colar, tá? Essa soma toda aqui vai dar 7.750 metros. Essa vai ser a nossa ideia. Então, do A1 até o A30, a gente fez aqui 7.750 metros. Só que ele... E cuidado, gente, que olha aqui, ó, ele está pedindo em quilômetros. Se eu transformar para quilômetros, 7,75 quilômetros. Está aqui na letra A. Porém, ele fala assim, cumprindo essa programação, quantos quilômetros no total ele terá percorrido em 30 dias? O que ele quer que a gente faça? Ó, soma tudo. 500 do primeiro, mais 750 do segundo, mais até chegar no dia 30, que ele percorreu 7.750 metros. Se ele quer o total, ele quer a soma, ó, a soma dos 30. A1 mais A30 vezes 30 dividido por 2. Então, muita atenção, porque tem pegadinha aqui na questão. Tá? O A1 vai ser 500, mais o A30, que é 7.750. Isso tudo vezes 30, dividido por 2. Sempre, gente, ó, o que der para simplificar, simplifica. Vai facilitando sua vida, você não tem que fazer divisões depois. Tá? Esse valorzinho aqui, 500 mais 7.750, 8.250 vezes 15. Essa continha eu já tinha feito, vou dar uma coladinha aqui. 123.750. Essas observações aqui, ó, esses valores que ele deu pra gente, estão em metros. Ele pediu em quilômetros. 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, vai ficar 123,750 quilômetros. Essa vai ser a nossa ideia. Não precisa colocar esse zerinho aqui. A alternativa correta é a alternativa C. Sempre muita atenção com as pegadinhas. Atividade 9. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente, são formadas 7 colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda tem 2, a terceira tem 3 cartas, a quarta tem 4 cartas e assim sucessivamente até a sétima coluna, a qual tem 7 cartas e o que sobra forma um monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. A quantidade de cartas que formam um monte é... Então, aqui ele está falando que vai organizar aqui em colunas. Ó, a primeira tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, ele quer saber quantas cartas a gente está utilizando. Vai ser fazer essa soma. É uma soma tranquila de fazer na mão. Não é nada impossível, não. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui é o A1. Esse daqui vai ser o A7. São 7 termos, o N igual a 7. E a gente tem a razão, que no nosso caso aqui é uma PA de razão 1. Se eu quiser saber a soma, é a soma do 7. É o primeiro mais o último, vezes a quantidade de termos, dividido por 2. Ah, Leonor, eu vou decorar a fórmula nada. Vou fazer tudo de cabeça aqui que dá para fazer. Pode fazer, não tem problema não. Mas eu vou fazer para a gente ir treinando. Vezes 7 dividido por 2. Aqui vai dar 8 vezes 7 dividido por 2. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 7, 28. Cuidado que o danadinho do 28 está aqui, tá? Se você fizer essa soma aqui, dá 28. Olha aquele truquezinho lindo se repetindo novamente, ó. Vem de fora para dentro. 1 mais 7, 8. 2 mais 6, 8. 3 mais 5, 8. Só que ficou o 4 aqui, porque é um número ímpar de termos. 8 mais 8 mais 8, 24. Mais 4, 28. Lindíssimo, né? Olha o que vai acontecer aqui agora, ó.
ele fala que sobra um monte, que é a quantidade de cartas, em relação aos 52, que é o total. E ele quer saber quantas cartas tem no monte. Então, eu vou ter que fazer os 52 menos 28. Aí sim, ó, 12 menos 8, 4. 5, levou um emprestado, né? Menos 2, 2. Então, 24. Para terminar a atividade dessa semana, atividade 10. As projeções para a produção do arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro representa a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. A quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será. Olha o que ele fala aqui, ó. Em 2012 vai ser produzido 50,25 toneladas. Em 2013, 51,50 e assim por diante. Observa, ó, quando eu faço 51,50 menos 50,25, está aumentando aqui para mim 1,25. Vou até mudar o sentido da minha setinha aqui, ó, para indicar que está aumentando. Para cá também. Então, a gente tem uma PA. Ele quer saber o período de 2012 até 2021. Cuidado, ó, que de 2012 até 2021 dá 10 termos. Então, é como se o A1 fosse 50,25, o A2, 51,50, o A3, 52,75, e como a soma aqui está constante, essa vai ser a minha razão. Então, o ano aqui, quando eu continuar lá de 2021, que é o que ele está pedindo para a gente, vai ser o nosso A10. É isso que a gente precisa calcular. Então, ó, o meu A1 é 50,25. A razão é 1,25 e eu quero o A10. Essa vai ser a minha ideia. Para eu calcular o A10, lembra da formulinha de termo geral? É sempre o A1 e desconta 1, 9R. Vai ser 50,25 mais 9 vezes 1,25. Quando a gente faz essa continha, ó, 50,25, lembra aqui como que faz isso? 9 vezes 1,25. 9 vezes 5, 45. 2 vezes 9, 18. 1 vezes 9, 9. 11,25. Somando esses dois, ó, vai dar 61,50. Ou seja, eu voltando aqui, é esse o valor que eu achei para 10, 61,50. Porém, ele quer, ó, a quantidade total. A gente vai ter que somar essa coluna aqui toda. Para a gente não precisar calcular os 10 termos, a gente vai usar a formulinha do termo geral. Eu vou somar 10 coisas. É sempre, ó, grava assim, o primeiro e o último, soma os dois, vezes 10 dividido por 2, o número de termos ali. O A1, 50,25. O A2, 61,50 vezes 10 dividido por 2. Eu vou fazer aqui, ó, 50 mais 61, 111,75 vezes o 10 dividido por 2 aqui é 5. Então, a gente vai ficar com... Ficou horroroso meus números aqui, né? 111,75 vezes 5. Eu vou colar essa continha que eu já tinha feito. 558,75. Vamos voltar lá? 558,75. A alternativa certa é a alternativa D. Com isso, a gente finaliza PA e PG, ó, somente a PA, para a semana 1. Semana que vem, aí sim é a PG e a gente vai trabalhar direitinho. Bons estudos, um abraço e até o nosso próximo vídeo.